Sem dúvida nenhuma, o Flamengo foi merecedor, até porque fez um gol, né? A gente discutiu que o Atlético amassou o Flamengo, jogou mais, marcou mais, etc. Aquela coisa toda. Essa é a diferença de um time que tem jogadores decisivos e de um time que tem jogadores meia-boca. O Atlético Paranaense perdeu 2 gols no começo do jogo, nós vimos aí nas imagens, né? E a primeira chance que o Flamengo teve, o Gabigol fez o gol. Quer dizer, essa é a diferença do jogador decisivo para o jogador normal. Então acredito que a Libertadores ficou em boas mãos, o título, né? Que o Flamengo fez por merecer. Campanha invicta, como todo mundo sabe. 13 jogos, 12 vitórias, um empate. Quer dizer, uma campanha muito maravilhosa, né? Então eu fico feliz, né? Como o Leão estava dizendo aqui, pelo Dorival. Que é um cara humilde, muito simples, mas é muito competente no que faz. Ajeitou o Flamengo quando chegou lá e chegou tarde pelo Brasileiro. Mas chegou a tempo para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Ô Leão, o time do Atlético reclamou da expulsão do Pedro Henrique. Para mim foi normal, independentemente disso. Como é que o técnico reage quando tem uma situação como essa, totalmente inesperada, um zagueiro ainda no primeiro tempo? Vontade de arrancar a orelha dele. É o mínimo que se podia fazer. Na realidade, foi merecida. Foram 2 cartões amarelos, né? Então ele já estava de sobreaviso, estava em stand-by esperando a expulsão. Ele se precipitou, foi com muita sede ao pote. Eu acho que não se pode dizer nada da vitória do Flamengo. Não esta vitória somente, de todas as vitórias. Acho que merecidamente, como o Miller disse, foi o campeão apenas com empate em todas as outras vitórias. Acho que isso é um presente para coroar e mais uma vez mostrar aos brasileiros que não conheciam o trabalho do Júnior, do Dorival Júnior. Conheço muito bem, já faz muito tempo, né? E eu acho que ele merece muito mais do que está conquistando agora, tá? Meus parabéns, Júnior, não te telefonei ainda, porque fica com a euforia. Daqui uma semana nós falamos, era o melhor momento de falar. Parabéns, parabéns pela sua tranquilidade em poder reorganizar o ataque do Flamengo. Porque todo mundo falava, mas ninguém teve coragem de fazer o Pedro jogar. E ele fez e também se tornou artilheiro. E o Gabigol marcou na hora certa, colocaram ele quase dentro do gol, mas ele não perdeu essa vez. Mérito total e merecido de todas as maneiras do Flamengo. Venceu aquilo que nós esperávamos. Como se vencer o Palmeiras essa semana, também mérito de todos lá, como espero vencer. Sul-Americano, Libertadores, Brasileiro, tudo isso é verdade. Felipe Facincani, para você, o Flamengo mereceu? O jogo de ontem te convenceu? O jogo foi ruim, num todo. Não foi um jogo emocionante. Foi uma final morna. Muito também pelo que aconteceu no primeiro tempo. Que o Flamengo era melhor, que era o favorito e que isso se ratificou dentro de campo, um fato. Tanto como o Leão explicou, como o Miller, correto. Agora, o jogo poderia ter sido mais emocionante caso 2 situações fossem diferentes. Primeiro, se o Pedro Henrique tivesse inteligência e frieza para não dar um bote tão errado e equivocado como ele fez, que causou a expulsão, né? Já diria Paulo Maldini que se dentro de campo, em algum momento eu precisar dar um carrinho, é porque eu já estou errado na jogada. Então, quando o zagueiro dá um carrinho desse tipo de natureza, é porque estava mal colocado e a decisão foi a pior possível. Então, esse foi um cenário. E o segundo cenário, achei que o Filipão errou na escalação e nas mexidas do Atlético Paranaense. Primeiro, o Terans não pode ser banco do Vitor Bueno nunca. O Terans é um jogador habilidoso, é um jogador que quebra a linha. E ontem, num momento em que o Atlético pudesse ter um diferencial, era o Terans, em vez do Vitor Bueno, que a gente já sabe que é um jogador lento, um jogador previsível, um jogador de pouca mobilidade. Segundo ponto, no segundo tempo, com um a menos, o que você precisa? Se lançar ao ataque com velocidade. Ele abre mão do contra-ataque com atletas como Vitor Roque, que é o jogador mais decisivo do Atlético na temporada, o mais habilidoso, o fato novo e diferente que fez todo esse sucesso do Atlético em campo, para entrar com 2 centroavantes, com o Canóbio, aliás, com 3, com o Pablo Canóbio e com o Rômulo. Ele trava os caras ali à frente sem articulação, né? Sem o Terans, aliás, com o Terans entrando no segundo tempo, mas já num período do jogo bem definido, bem difícil, com o Coelho no banco e com uma equipe que ela passou
a viver do chutão, sem a organização de tentar ao longo dessa partida, com o Flamengo já se lançando um pouco mais à frente para matar o jogo com o segundo gol. Sem essa inteligência que é o toque na bola, se você tem um a menos, não adianta você ficar consagrando defesa dando bico lá pra frente. Então ele deixou o Atlético previsível, sem a movimentação, abriu mão de jogadores que eram diferentes, como o Vitor Roque, que deveria terminar o jogo, e o próprio Teran junto com ele, ou Coelho, e pra mim isso facilitou demais o que foi o segundo tempo morno por parte do Atlético, e que o Flamengo, na minha visão, teve um treino de luxo. Para você, Luiz Ademar, o título do Flamengo... Pois não, Léo. Eu só queria voltar aqui comigo para falar uma coisa que eu esqueci de dar nota 0 para a Conmebol para organizar um jogo no local que eles procuraram e acharam problema para construir e destruir uma coisa que estava tão bonita. Porque os torcedores sofreram, todo mundo sofreu, todo mundo correu risco, até os do avião quase que caiu. Quer dizer, teve muita coisa. Então, Conmebol, chega, não faz mais isso não. Aliás, consulta quem sabe, tá? Nenhuma final deu certo. Aquela primeira era no Peru, foi pro Chile, depois voltou pro Peru, foi um problema. Era no Chile, foi pro Peru, exato. Lima, isso mesmo, foi um problema. As duas do Uruguai, fracasso de público. Essa de Guayaquil, de Córdoba, né? De São Paulo também, um horror. E essa de Guayaquil foi a consagração total mesmo, realmente terrível. Luiz Ademar, Flamengo, Palmeiras, Flamengo. De vez em quando o Atlético Paranaense belisca com a Copa, ganha uma Sul-Americana. É isso aí? Não vamos sair disso? Acredito que não, viu, Flávio? Eu penso o seguinte, só em relação à final ontem, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que o Filipão, quando ele vem até com o Vitor Bueno e tal, ele vem para marcar o Flamengo. E acredito que o Atlético teve as duas primeiras oportunidades no jogo. O Atlético, que é inferior tecnicamente e taticamente ao Flamengo, jogou de igual para igual. E aí o fator decisivo foi justamente a expulsão do Pedro Henrique. Acho que o Atlético vinha fazendo um partidaço dentro das suas possibilidades, dentro das suas reais limitações. E 11 contra 11 eu tenho dúvida se o Flamengo venceria esse jogo. Sincero e honestamente. Mesmo sendo melhor taticamente e tecnicamente. Porque no segundo tempo, o que você viu? Mesmo com aí eu concordo com o Facincani, algumas, no meu entendimento, substituições meio precipitadas, mas o Flamengo valorizou a posse de bola e não tentou matar o jogo, porque ele também sentiu dificuldade pela marcação que o Filipão tinha colocado do Atlético em cima do Flamengo. Então eu presumo que 11 contra 11 o jogo seria diferente, no mínimo ia contra os pênaltis. E tudo aquilo que eu esperava do Flamengo, que é melhor, que realmente tem um grande time, que junto com o Palmeiras, para mim, nos próximos anos vai ficar brigando por títulos, eu acho que ontem o Flamengo, para mim, me decepcionou. E para você, Chico, decepção, o Flamengo foi merecido? Não, a decepção, se é que pode se dizer, foi que o Flamengo ganhou sem precisar do VAR. Né? Que é um acontecimento, né? Porque a Copa do Brasil ele ganhou porque o VAR prejudicou o Corinthians no primeiro jogo. Um pênalti claríssimo, né, que devia ser dado. Presume-se que seria 1-0. Né? E aí, no jogo do Maracanã, 1-1, o Corinthians era campeão. Então, dessa vez, aí depois, não bastasse isso, jogo do Campeonato Brasileiro, o Santos foi roubado, eu vou usar a expressão certa, foi roubado, foi afanado. Um pênalti que não foi dado e no contra-ataque saiu o gol do Pedro. Quer dizer, em 15 dias, em 10 dias, o Flamengo conquistou um título e ganhou um jogo que não deveria ter ganho. Se fosse apitado normalmente, se fosse dado, o VAR fosse utilizado com inteligência. E dessa vez não precisou de VAR. Não precisou de VAR. Então, não precisou de nada. Pelo contrário, eu até achei que foi impedido em segunda na hora. Não, mas não foi não. Voltou e tal, e não foi. Mas só faltava ser, porque aí seria o terceiro instante, em menos de um mês, que o Flamengo foi beneficiado pelo VAR. Então, quer dizer, ganhou a Libertadores merecidamente? Ganhou. Precisou do VAR? Não precisou. Dessa vez não precisou. E eu estou com o Ademar. Se não tivesse sido expulso o Pedro Henrique, que é ruim, é grosso, é canela dura, é cintura dura. No Corinthians, ele tem toda a chance do mundo e não soube abraçar. Foi lá para o Atlético Paranaense, o Felipão pegou ele para criar.
Falou assim, ó, meu filho, joga aqui, cuidado, faz isso, faz aquilo. E por causa dele, o Atlético Paranaense acabou sendo prejudicado. E o Flamengo, que tem muito mais jogadores, aí o Leão está certo, o Facincani também, o Miro também, tem muitos jogadores mais técnicos, tomou conta do jogo, e era uma questão de oportunidade de sair o gol do Flamengo, e saiu. Né? O Flamengo com 11, o adversário com 10. Quer dizer, aí era moleza. E parabéns pro Dorival Júnior, né? Que era para dirigir o Corinthians, mas o seu Duílio Monteiro Alves preferiu buscar o Vitor Pereira. Então você fala, pô, pera um pouco, é verdade isso? É verdade. O André Sanches foi procurado e falou, olha, chama o Dorival, ele já está recuperado do câncer que ele teve, ele já está bem, é só colocar ele para trabalhar. Ele vai trazer o filho, a gente faz uma mescla de comissão técnica e toca o Corinthians. Não, está um ano parado, já não mesmo, está em fim de carreira, e aí não quis trazer. E o Dorival aí, em menos de um mês, levou 2 títulos para calar a boca do seu Duílio Monteiro Alves, que não botou fé. Enquanto isso, o português está fazendo o Corinthians de palhaço. Até agora não disse se vai ficar ou não vai ficar. Tem uma ala que diz que ele fica, tem uma ala que diz que ele sai. Né? Não estou criticando ele como pessoa, hein? Isso não tem nada a ver. Ele como pessoa é um homem inteligente, um cara que... Mas vamos falar do Corinthians depois, né? Tem uma visão... Mas só estou dizendo, que você vê, era para o Dorival estar no Corinthians. Ele foi para o Flamengo, foi campeão e priorizou que ele ganhou o que ele quis ganhar, que eram as 2 Copas. Flávio, só Pois destacar esse jogo de ontem, para você ver como a gente tem que criticar também a covardia, o medo, porque o Filipão, eu vi um jogo do Atlético Paranaense, que ele jogou contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Sim, Ele entrou com 3 atacantes. Ele agrediu o Palmeiras. Ele começou atacando o Flamengo. Mas ele entra com 3 Teve volantes. 2 chances. Como o Francisco falou, os 2 melhores jogadores que... na Copa do Mundo, tem aquele... O Terence está na pré-convocação do Terence, Uruguai, outro lá, né? E o Vitor Roque, que foi uma sensação da temporada. Como é que você vai deixar esses caras no banco? Eu concordo. Botar Vitor Bueno para jogar uma final de campeonato, quer dizer, ele já entra com medo, marcando homem-homem, sabe aquele treino alemão? Que é limitado, aquele né? treino alemão que os treinadores que faziam, aquele treino alemão que não adianta nada de nada com o jogador brasileiro, marcando homem a homem, quer dizer, poxa, velho, jogo é normal. Se ele jogasse normal, ele poderia ter ganhado do Flamengo, porque o Flamengo, fisicamente, ele cai muito no segundo tempo, é verdade isso. Você viu a Arrascaeta, Gabigol, tu saíram no segundo tempo. Tanto é que o Miller, é o seguinte, ao longo do jogo, você via o Fernandinho sair da primeira base para atacar, sim, porque ele estava armando o jogo pro Atlético, que estava sem cabeça pensante, e o Flamengo tinha todo o corredor direito dele, esquerdo do Atlético Paranaense, aberto, completamente espaçado por essa ausência do Fernandinho. Por quê? Se ele tivesse o Terence é o jogador que diminui esse espaço de circulação do Fernandinho e o acopla para iniciar a jogada com mais facilidade. Daria mais compactação e mais inteligência ao meio campo aqui do Atlético. E aí no segundo tempo, para mim, o grave erro. Você não pode terminar um jogo sem o Vitor Roque. Claro. É o jogador da última bola. Quem classifica o Atlético Paranaense para a decisão? Argentina. Na Argentina, o Vitor Roque. Mas vocês não acham que o esquema que o Filipão fez estava dando tudo certo, cara? 2 chances claras pro Atlético. O Atlético marcando o Flamengo. O Flamengo não atacou. Mas no pé errado, aí Ademar. O Flamengo só conseguiu 2 fazer chances alguma no coisa pé depois da errado. expulsão. Mas eu acho que faltou Mas ali. depois da Ademar, expulsão que ele fez alguma Se coisa. o Gabigol fosse o atacante do Atlético, nesses anos, será que não tinha sido 1-0 pro Atlético? Aí Aí já é condição de grana, né? Quando eu tô falando 2 chances, Demar, que caíram no pé errado, nos pés errados, né? 2 jogadores do Atlético Mineiro, aqueles jogadores que nem sabem se a bola é redonda, cara. Porque então, vocês concordam que o Atlético é muito inferior ao Flamengo ou não? Ele é inferior. Sim, ele é inferior. tecnicamente E para um time muito inferior, anular o Flamengo e ter 2 chances claras de gol, Mas o que ele se Ademar, propôs a fazer, ele conseguiu. Ademar, Deu azar. O você Pedro Henrique, entra- ele foi um dos melhores zagueiros do Sim, campeonato. você entra, Ele se deu muito azar preocupando só em nesse marcar. Deus, não Agora, fala Flavito, disso. Foi sim, Flavito, Ele é muito ruim. Flavito, a expulsão do zagueiro, o zagueiro não pode disputar a bola por baixo, disputar por cima, até porque o garoto ia dar um tapa pra linha de fundo. Isso é orientação do treinador. E ele já tinha o cartão, né? Exatamente, você tem um cartão amarelo. O primeiro não se cartão é precipita. duvidoso, pra mim, não sei pra você. Eu também acho. O segundo não dá pra discutir. O Eu- segundo ele não, foi. o segundo eu não discuto, mas o primeiro amarelo pra mim foi um exagero. Mas sabe o que acontece, Flavito? Tem jogador que corre com a cara, corre com os braços, ele não corre com as pernas. Ó, Diferente. Gente, uma coisa que todo mundo está falando, nós não teremos o Tite depois da Copa do Mundo ganhando ou perdendo. Ele já falou que ele não vai ficar. Sim. E aí a CBF vai escolher o novo treinador
esqueçamos que a CBF é a CBF. Digamos que ela vai fazer uma escolha séria, com critérios sérios, técnicos. Primeiro, não tem ninguém com capacidade para escolher tecnicamente um treinador. Segundo, nem sempre o critério é sério lá porque é a CBF. Mas vamos supor que escolha de uma maneira correta. Para vocês, o Dorival Júnior, com esses 2 títulos que ele conquistou, arrumando a bagunça que o Paulo Souza fez, ele é o cara para substituir o Tite ou não? Miller? Acredito que sim. Acho que a prioridade tem que ser um treinador brasileiro, até porque na nossa história de pentacampeão, sempre foi campeão com treinadores brasileiros, né? Então acho que a prioridade... E o Dorival Júnior, que ninguém mais acreditava nele, até porque o brasileiro não tem memória, esquece dos bons treinadores rapidinho. E teve trairagem com ele no Atlético Paranaense, né? Como é que a vida faz. Ele chega no Flamengo desfigurado, que tinha um treinador anteriormente muito burro, Paulo Souza. Ele chega, arruma o time, dá confiança pro Pedro. O Pedro agora vai para a Copa do Mundo por mérito do Dorival Júnior. Então acho que ele tem que ser a bola da vez para a seleção brasileira. Agora, não tendo Dorival Júnior, aí sim pode se pensar num estrangeiro, mas assim, eu acho que tem que ser 90% de possibilidade de pegar o Dorival Júnior, porque ele é um cara muito inteligente. O Dorival, se for convidado, obviamente aceita. Para você, Felipe Fassicani, exagero convidar o Dorival ou você também faria isso? Você tem que pegar o técnico hoje, se for brasileiro, que está vivendo o melhor momento de carreira. O do Dorival, esse ano, é o melhor momento, né? A gente sabe que o critério da seleção brasileira ela se baseia muito nesse momento de carreira. Então, o Dorival termina gerindo o time que tem a melhor capacidade técnica do Brasil, individualmente com os melhores jogadores, 3 deles em pré-lista de seleção, os 3 principais atacantes dele, Pedro, Gabriel e o Everton Ribeiro, ou seja, conhece o meandro de uma base que pode ser formada para uma seleção brasileira. E o Arrascaeta no Uruguai. O Arrascaeta no Uruguai, né? Mas se pudesse naturalizar seria perfeito, mas enfim, não pode. Então você tem um cara, e ainda com o potencial de outros jogadores desse Flamengo estarem numa seleção. O João Gomes, volante, Thiago Maia, talvez, mas... E fora que ele trabalhou com os caras que estão lá fora, trabalhou com o Neymar. Claro, sim, né? Essa coisa também. Um cara que o conhece muito bem. Então você tem um treinador que é muito conciliador, muito pacificador e principalmente que entende do riscado. Se for um brasileiro, gosto do nome dele. Agora, caso contrário, né, eu sei que o Leão pensa diferente, o Miller também em relação a técnico estrangeiro, e é normal, acho que a gente pode entrar sempre num bom consenso. A seleção brasileira, ela talvez, Flávio, seja a maior marca do futebol mundial, certo? Se a seleção fosse um clube, ela seria o Real Madrid. Ou eu estou errado, ou eu estou exagerado. Ok. Tá. Dispensa apresentação. É uma marca do país. Sim, ela no futebol é mundialmente conhecida. A CBF ganha mal ou tem dificuldade mês a mês com receita? Não tem. Né? Pelo contrário. Pelo contrário, ela ganha tanto quanto um clube europeu de grande porte. Perfeito. Então ela tem que atacar os melhores técnicos do planeta em grande porte para esse sentido. Não é trazer o estrangeiro que está começando aqui, o potencial, não. Ou ela traz quem resolve, e eu falo de um nível de Guardiola, de Jürgen Klopp, de Ancelotti, de Tuchel, seja lá, desses caras grandes, ou então, olha para cá. Para trazer qualquer estrangeiro para trabalhar na seleção, não.